Conhecido como rei do pop, Michael Jackson não era só o cara, ele era simplesmente um monstro de talento. Mas por trás daquelas excentricidades polêmicas e um estilo de vida meio fora da curva, existia uma parada bem mais pesada. Ele sobreviveu a uma das infâncias mais sinistras e complicadas da história. Eu sou o Lucas Cintia, deixa um like, se inscreve no canal. Hoje eu vou explicar como a infância do Michael Jackson foi pior do que você imagina. Lá de Gary, Indiana, em 1964, os Jackson 5 basicamente inventaram o conceito de boy band. Antes mesmo de existir esse conceito, os caras eram animados, cantavam como se tivessem 30 anos de carreira, com aquelas carinhas de anjo, músicas chicletes e versões fofinhas de clássicos. Eles fizeram o mundo inteiro pensar, nossa, que família perfeita. Mal sabiam. Antes de assinarem com a Stilltown Records e lançarem o single Big Boy, os caras ralaram muito. Negócio de tocar pra menos é de gato pingado. Eles estavam lá tocando em bar, clube de strip, qualquer lugar que tivesse tomada pra ligar o amplificador. Aí começaram a abrir shows pra nomes pesados, tipo The James, Bob Taylor, e foi aí que o jogo virou. Chamaram a atenção do chefão Berry Gordy e acabaram assinando com a Mountain Records. No entanto, tretas contratuais entre a Stilltown Records e a Mountain Records seguraram o lançamento do primeiro disco. Os garotos tiveram que continuar ralando em clubes para pagar as contas. Quando finalmente resolveram a papelada, em 69 saiu o primeiro LP, com aquele nome gigantesco, Diana Ross Presents The Jackson 5. A ideia era fazer que a Diana Ross tivesse descoberto os moleques. Pior que colou. O single I Want You Back virou hit instantâneo e não foi só sorte. Os moleques meteram simplesmente 4 músicas seguintes em primeiro lugar. Depois disso, o Jackson 5 alcançou um status de gigantes da música. Mas conforme foram crescendo, ficou claro que teve mudanças. 4 dos 5 integrantes decidiram ir para Epic Records, enquanto Jermaine permaneceu fiel ao Mountain, forçando a mudança de nome do grupo para The Jacksons. No meio disso tudo, Michael Jackson estava testando a carreira solo, inclusive lançou o Band que fez bastante sucesso, mas o verdadeiro Agora é Minha Vez veio em 79 com Off The Wall. Aí esquece, ele parou de ser o vocalista de boy band e virou o cara. Joey Jackson, nascido em 1929 no Kansas, foi um produto do próprio ambiente. Cresceu com um pai linha dura, sobreviveu à grande depressão e ainda tentou carreira como boxeador. Sempre sonhava em alcançar a fama e uma vida melhor. Ele já era casado quando conheceu Catherine Jackson, que depois virou mãe dos filhos famosos dele. O cara simplesmente largou a primeira esposa para ficar com a Catherine, que só tinha 17 anos. Desde o começo, a casa sempre foi musical. Joey e Catherine viviam cantando e arranhando violão juntos. Só que o sonho do Joey não deu certo. Ele largou o boxe, virou operário de guindaste, mas aquela vontade de ser famoso nunca saiu da cabeça dele. Ele até montou uma banda de blues chamada Falcons, correu atrás de contratos e tal, mas nada rolou. Aí o cara pensou, já que não dá pra mim, vai pros meus filhos. Colocou toda a ambição nos moleques. Só que junto com isso, tem um lado pesado. Ele começou a repetir os mesmos comportamentos abusivos que viveu quando era criança. Quando percebeu o talento deles, Joey Jackson praticamente virou um ditador dentro de casa, comandando tudo na base do medo e da disciplina extrema. Segundo Michael, os ensaios eram praticamente um campo de guerra. O pai ficava ali, com um cinto na mão, só esperando alguém vacilar. Errar um passo, sair do ritmo, qualquer coisinha era motivo para punição. Os ensaios do Jackson 5 eram insanos, cerca de 5 horas todo dia depois da escola. Enquanto outras crianças estavam na rua jogando bola, zoando, os irmãos Jackson estavam presos numa rotina pesada, sem poder fazer amigos ou viver uma infância normal, e o mais pesado. Não importava o quanto eles melhoravam, podiam estar ficando absurdos de bom, mas Joey continuava pegando pesado. Em alguns casos, ele fazia os filhos saírem para pegar um galho para ele mesmo usar na hora de bater, só porque alguém saiu do tom. Se alguém acha que isso pode ser exagero ou história inventada, o próprio Joey Jackson já admitiu que batia nos filhos regularmente. E tudo indica que o Michael sofreu ainda mais que os outros. Isso explica muita coisa. Enquanto alguns irmãos viam aquilo como disciplina pesada, Michael sentia tudo mais no fundo. E mesmo reconhecendo que essa pressão absurda ajudou no seu sucesso, ele nunca escondeu que odiava as memórias assustadoras de sua infância.
Joey parecia até curtir pegar pesado com Michael. Tipo, não era só disciplina, era quase um hobby estranho. Um bagulho bem intenso é que ele vivia zoando a aparência do filho, chamando ele de nariz grande. E olhando depois para a quantidade de cirurgias que o Michael fez, dá pra ver que isso não foi só uma zoeira, foi um trauma mesmo, daqueles que ficaram pro resto da vida. Segundo o próprio Michael, a infância dele foi muito solitária, com zero companhia, zero acolhimento, e dentro de casa também não tinha nenhum refúgio, porque o pai era o motivo disso tudo. Aí entra a mãe, Katherine Jackson, que o salvava entre aspas, porque ela também tinha umas paradas bem diferentes. Ela era super religiosa, testemunha de Jeová, vivia numa vibe meio do fim do mundo tá chegando amanhã. Ela mostrava umas imagens bem pesadas de revistas religiosas pros filhos. Imagina crescer com esse clima tenso direto. E não parava por aí. Ela era obcecada por limpeza. Tipo, no nível hardcore mesmo. Passava álcool nas crianças, ainda tacava vaselina no rosto deles pra deixar eles brilhando. E pra fechar o combo, a irmã do Michael, Latoya Jackson, que já confirmou várias tretas com o pai, também disse que a mãe era emocionalmente abusiva. Ou seja, o ambiente ali era complicado de todos os lados. A própria Latoya já falou que a mãe fechava os olhos para muitas coisas pesadas que rolava dentro de casa. Segundo Latoya, Joey Jackson teria abusado sexualmente dela e da outra irmã quando elas ainda eram crianças. E o mais tenso, ela diz que a mãe sabia disso tudo e em um dos episódios a polícia chegou a ser chamada por causa dessas acusações, mas a mãe disse que não tinha nada acontecendo de errado e o caso simplesmente morreu ali. E mesmo com todo esse histórico pesado, tem a parte que deixa tudo ainda mais complexo. Michael Jackson dedicou o icônico álbum Thriller para a mãe, e a Janet Jackson também fez o mesmo com o álbum Rhythm Nation. Michael Jackson foi um dos artistas mais bem-sucedidos da história, vivendo o estilo de vida que poucos poderiam imaginar. Ele se tornou uma figura extremamente excêntrica depois que conseguiu se libertar. Ele meio que tentou voltar no tempo e criar a infância perfeita que ele nunca teve, tipo montando um parque de diversão dentro de casa, comprando qualquer coisa que batesse na telha dele. Só que nem todo o dinheiro do mundo conseguia resolver esse trauma. Mesmo com mais de 40 anos, Michael dizia que só de pensar no pai já dava aquele embrulho no estômago. O trauma ficou, e forte. Ele passou a vida toda meio que evitando o pai, fingindo que o cara nem existia. E não parou por aí. Essa distância acabou espigando até nos irmãos. Pra você ter ideia, ele só topou fazer a turnê com eles em 84, meio que com uma pressãozinha da mãe. Mesmo assim, no meio desse caos todo, o Michael ainda tentou dar um jeito de lidar com isso à sua maneira. Chegou a criar um dia do Joseph Jackson, lá em Neverland, tipo uma forma de reconhecer o pai. E segundo alguns relatos, ele chegou a perdoar o pai dele antes de morrer. Michael acreditava que a infância difícil de Joe durante a Grande Depressão e as leis racistas de Jim Crow influenciaram sua forma de criar os filhos. Ele viu o pai como alguém endurecido pela vida, mas que no fundo queria o melhor para os filhos. Porque, aos olhos de Joe, o sucesso era tudo. E para ele, e aparentemente também para Michael, alcançar o sucesso justificava qualquer meio, por mais cruel que fosse.